Boa noite a todos. Deus possa nos envolver e com esse envolvimento possa abrir nossas mentes para que possamos entender aquilo que viemos buscar nesta noite. E com certeza nós somos os felizados por estar congregados todos juntos aqui e aqui tentar aprender alguma coisa. Esse aprendizado é para todos nós, não somente para aqueles que estão na assistência, mas principalmente para quem está aqui falando. Que talvez seja esse o mais devedor e mais preocupado em tentar hoje buscar um caminho ao qual possa se embasar em novas ideias e que essas ideias possam frutificar aí o amor, a alegria, a paz. Então, nós hoje trouxemos para a reflexão da noite algo sobre a parentela espiritual e parentela corporal. Estava Jesus reunido em um determinado local, junto com muitas pessoas, e no momento em que aquilo mexia com todas as pessoas que estavam ali justamente pela sua fala, alguém chega próximo dele e fala assim: sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus, como sempre, dentro de uma orientação firme, sempre esteve pronto a nos dar uma lição. E não perdia momento algum. E naquele instante, então, quando é chamado a atenção de que sua mãe e seus irmãos estavam lá, ele levanta, vai no meio de todos e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando a gente escuta isso, fica uma coisa meio estranha, justamente porque Jesus, naquela sua bondade infinita, falar um negócio dessa forma, isso tem uma conotação de que não gostava dos familiares. Não era bem essa a situação. Ele então olha para todos e diz assim: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. O que Jesus queria dizer com isso para eles? A primeira coisa do ensinamento é o desapego. Porque Jesus não se prendia às ideias dos homens, de nós, que somos apegados à família. A família é tudo. Então eu tenho que me manter preso, coeso a uma ideia de que todos fazem de mim. E eu tenho que responder a esses, de qualquer forma. E ele então fala daquela forma, justamente dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Justamente para quebrar aquela sistemática que todos têm, de que nós temos que dar sim satisfação aos nossos familiares. Claro que temos. Jesus, será que não gostava, não amava sua mãe e seus irmãos? Amava sim, e muito, mas ele não era apegado a isso. Ele não se prendia a alianças que não iriam servir para nada, porque muitas das vezes nós estamos muito apegados uns aos outros, mas é mais por egoísmo, é mais por uma situação deste apego que lá na frente pode nos fazer mal.
e a gente começa, quando mergulha dentro do seio familiar, e começa a fazer uma análise mais profunda sobre a vivência daqueles irmãos que ali estão, naquele cadinho, aonde em momentos fervilha, e a gente começa a entender o que ele queria dizer com aquilo. Porque nós temos muitas coisas a aprenderem. E esse aprendizado nosso se faz de que forma? Um se burilando com o outro. E aonde nós temos o maior aprendizado nosso? É justamente dentro dessa célula chamada família. Porque ali caem as máscaras. Aquela que nós usamos para ir em um determinado local, aquela que nós usamos no nosso trabalho, aquele verniz que nós passamos justamente para mostrar muitas das vezes o que não somos. Então, dentro de casa, o que acontece? Dentro de casa, nós já somos levados justamente a essa célula por várias coisas. A encarnação é esse benefício, nos coloca num momento ali com pessoas que nós precisamos aprender com elas ou ensinar algo a elas. Então, o que acontece na maioria das vezes? Muitas das vezes a gente tem lá um irmão que não tem jeito de a gente se acertar com ele. Eu me acerto com uma outra pessoa lá na rua, um amigo, mas aquele irmão não tem jeito. E ele sabe direitinho aonde tocar. Toca certinho na ferida. E basta 2 palavras. E a gente já sai do sério. Já fervilha. Aquilo começa a fermentar. Toda aquela situação que nós temos. Até que acontece como um vulcão. As lavas caem fora. Nós nos enraivecemos, nós nos entristecemos e falamos: tu nem me conhece? Ah, conhece sim. Aquele ali que conhece a gente. Porque ele vai direto, ele toca direto no filho. Mas por que isso? Por que acontece dessa forma? Será que Deus, na sua imensa bondade e no seu conhecimento que nós não temos nem noção do que seja, errou tanto assim em colocar pessoas tão diferentes juntos? Será que são diferentes? Isso que nós temos que pensar. Será que são diferentes? Por que eu estou nesta determinada família? Com essas determinadas pessoas, as quais para mim são pessoas muitas das vezes desconhecidas? É justamente esse o ponto. Nós somos colocados justamente por pessoas as quais nós já viemos andando há muito com elas. E como foi falado antes, para nós aprender ou ensinar algo. Mas o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes a gente deixa o barco correr porque não quer se incomodar, não quer falar nada, mas faltando a observação aí daquilo que Jesus cansou de nos ensinar. É nós nos comprometer, como nos comprometemos antes de vir, e ensinar aquele ser, em ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa de bem. Porque é para isso que nós estamos aqui. Mas nós fazemos isso de que forma? Tipo, eu chamo hoje um táxi aqui. E quando eu chego na porta do táxi aqui embaixo, ele olha para mim e diz assim: o que você acha do motorista? Será que eu passo uma primeira? Como é que eu faço? Você quer que eu arranque assim, assim?
O que a gente vai pensar desse motorista? A gente vai dizer assim, eu não vou com esse cara não. Esse cara não sabe o que está fazendo. Não sabe dirigir. Assim acontece conosco, com nossos filhos. Quando nós abrimos mão, quando nós fraquejamos, eles, com certeza, fazem como nós fazemos diante desse motorista. Eu não tenho a firmeza, aquela que eu deveria ter, justamente por quê? Porque hoje nós passamos por uma situação bastante corriqueira, assim, podemos falar de família a família. As pessoas, elas deixam a coisa correr justamente pelo modismo, é porque eu não vou me meter, eu não posso fazer isso. Não, a gente pode, a gente está aqui, essa pessoa veio sob nossa responsabilidade justamente para que nós cuidemos dela. Porque depois nós temos que prestar conta do que nós fizemos com esse ser que veio sob nossa responsabilidade. E nós vamos, talvez, não gostar do tipo desta prestação, que não é uma cobrança de ninguém, e sim de nós mesmos, da nossa própria consciência. O que eu fiz com o tempo que me foi dado e com aquela pessoa que ali apareceu, naquele instante, aquele espírito, ao qual eu e a minha companheira criamos um corpo para revestir aquele irmão, a roupa física, e depois nós deixamos ele orar. Por que nós temos a infância? É justamente porque na infância é onde nós estamos mais aptos a aprender. A criança aprende ali. E nesse aprendizado nós temos que estar muito atentos ao que acontece com ela, como que ela age, o que está acontecendo. Mas a maioria das vezes a gente não dá muita bola, a gente faz trocas. Essas trocas são mais fáceis. A gente troca um silêncio, muitas das vezes, um parar de chorar, pelo pirulito, pelo chocolate, hoje pelo celular. Está acontecendo muito isso. Não estamos aqui criticando ninguém, porque isso acontece conosco também, mas é justamente para que nós possamos refletir sobre isso. Porque hoje os filhos propriamente não nascem, eles se tornam uma estrela e vêm para esse estrelato desta forma, aonde todo mundo é apresentado como o príncipe, o rei. Não, nós temos que voltar um pouquinho para entender que é um espírito que está ali, necessitado, carente de aprendizado, de uma mão firme que o dirija. Porque senão depois, quando ele chega numa determinada idade onde ele floresce realmente, ele não tem mais como. E daí a gente começa a se perguntar onde foi que eu errei. Não foi propriamente um erro, mas foi simplesmente nós deixar o barco correr da forma que não deveria. Nós podemos ver como está acontecendo. A gente entra dentro de uma lotação, entra dentro de um coletivo, a gente vê muitas pessoas mais velhas, outros idosos, em pé, enquanto outros adultos fingem que dormem e fingem que não vêem. E essas crianças que estão ali também estão vendo sim. Nós somos os espelhos delas. Então o que nós queremos para o futuro? Para o nosso futuro. Se nós hoje não fazemos a nossa parte, como que nós queremos que aconteça isso? De bom lá na frente. Lá na frente eu vou reclamar, mas como que a pessoa não faz isso? Por que o fulano não levanta quando vê uma pessoa mais velha? Não precisa pedir. Faz parte da educação.
Mas nós hoje em dia deixamos no paquete essa educação. Queremos transferir isso para o colégio, queremos transferir isso para professores. E quando o filho chega em casa e fala assim, mãe, a professora disse isso. O que a maioria das pessoas fala? Eu não podia dizer isso para ti de jeito nenhum. Quem ela pensa que é? Daí a gente começa a ver o sistema educacional como está. Quando aí há 30, 40 anos atrás, se o filho chegasse em casa reclamando do professor, o pai ou a mãe pegava, levava esse filho lá, não era para tirar satisfação com o professor, não. Era para saber o que esse filho tinha feito, porque daí ele ia dar o corretivo. E foi aonde surgiu os homens de bem que hoje estão aí na faixa de 50, 60 anos. E a juventude como fica nesse sentido? Nós vamos tirar o nosso de lado, porque nós não temos culpa, nós fizemos a nossa parte. Tomara que nós tenhamos feito. Só não podemos esquecer que nós somos seres indestrutíveis. Nós, em um determinado momento, vamos deixar de expor e vamos voltar para a casa paterna. Voltando, lá nós vamos nos ater com as lições que nos foram colocadas para a existência a qual nós estamos deixando para trás, e daí a gente vai sofrer. Existem hoje muitos espíritos em sonoterapia, na espiritualidade, justamente porque não suportam ainda rever o que fizeram na existência a qual estão voltando para a casa paterna, pelo tempo que perderam, pelas oportunidades que deixaram de fazer, justamente porque a gente achou melhor deixar para depois. Não, nós somos espíritos eternos, e sendo eternos nós temos este momento como o melhor momento para nós executar as tarefas as quais nós viemos em busca. Então, quando a gente se defronta com essas situações, nós não podemos ficar presos justamente àqueles familiares, aquele principalmente que é o que mexe bastante comigo, porque se eu começar a buscar a compreensão, no princípio ele não pode falar comigo, mas vai chegar um determinado momento que, pela sapiência do pai, vai chegar um determinado momento que eu vou começar a aceitar. Ele já me fez tanto que eu começo a abrir a guarda e vou aceitando, e aquelas estocadas que ele me dá já não me ferem tanto. É um momento em que eu começo a maturar as ideias e começo a voltar à situação de acerto com aquele irmão, acerto de medidas, acerto de ideias. E vai chegar um determinado momento que a gente vai se encontrar eu e ele. E daí eu já estou tranquilizado. Ele já abriu muito aquela caixinha que eu tenho aqui, e já fez eu olhar para dentro das minhas mazelas e com aquilo me consertar já um pouco. E num determinado momento, quando o Senhor nos espera, aquele irmão desencarna na minha frente. Daí que eu vou conseguir entender o quanto eu já o amava. Porque as coisas acontecem dessa forma. E daí que eu vou pensar assim, meu Deus, eu já estava muito. E agora? Agora te restou um momento a mais para você aprender a se resignar. Tudo é lição para nós. Tudo é trabalho. Daí então a gente vai ter que aprender a se resignar.
daquela situação. Muitos não fazem assim, muitos se revoltam. Se revoltam porque não tiveram tempo, porque não sei o quê. Não, o tempo nós sempre tivemos. Mas nós não abraçamos. E como fica daí a situação nossa espiritualmente falando? Será que Deus vai nos dar de quê? Não. Vai criar outras oportunidades para nós. E outras. E nós temos que estar muito atentos a essas novas oportunidades, a essas novas reencarnações, que muitas das vezes a gente se revolta, a gente fica meio preocupado. E por que será necessário estar aqui? Olha o que Kardec fala no Evangelho. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Então, não tenha por nós reclamar. E muitas das vezes, quando nós falamos do nosso clã, ou como a gente via, de primeiro que a pessoa defende com unhas e dentes os seus familiares, nós não podemos esquecer que nós temos um grupo muito maior de irmãos em Cristo, que é a nossa parentela espiritual. Nós muitas das vezes pensamos assim: eu, quando desencarnar, eu vou estar junto com meus familiares, tudo uma beleza, vão estar lá me esperando, braços abertos. Será que vai ser dessa forma? Será que os espíritos estão dessa maneira? Nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar nisso. Tudo precisa de um merecimento. Nós viemos aqui, nós precisamos trabalhar para que possamos merecer algo, mesmo um olhar condescendente de quem quer que seja, para não abreviar, como nós fazemos muitas vezes quando metemos a mão no bolso e tiramos uma moeda e damos a alguém, justamente para nos livrar da situação, daquele irmão nosso que não teve talvez a mesma sorte, ou não teve forças suficientes, dado que a sua fé ainda era pequenina, de estar na situação a qual nós estamos, que graças a Deus já conseguimos conquistar, porque tudo é uma conquista. E se nós assim não fizermos, como é que nós vamos ficar? Como é que nós nos sentimos quando a gente passa pelo irmão nosso na rua, que não seja um familiar nosso? Como é que nós nos sentimos quando nós o tornamos invisível? Está cheio de irmãos nossos na rua invisíveis. Os invisíveis que fazem, que catam reciclados. Os invisíveis que muitas das vezes nos pedem, vêm pedir uma moeda, mas talvez não seja moeda, talvez seja um pequeno instante de atenção, uma fala, que eu possa dizer para ele assim: meu irmão, você é um maravilhoso filho de Deus, não desista, continue. Muitas das vezes isso, no momento, talvez até nem ele consiga entender, mas você está revestindo ele com este benefício, que é muito mais que dinheiro, é muito mais que honra. Este sim, esse ele guarda. E num determinado momento, aquilo vem à tona. E quando vem à tona, é o momento em que ele vai se sentir bem.
Em outro momento, com certeza, ele vai procurar aquele que deu atenção, não deu dinheiro, não deu muitas vezes o prato de comida, mas deu atenção. E na hora que ele foi embora, ele falou para ele assim: que Deus te abençoe, vai com Deus. Coisa simples, que nós perdemos. E isso é uma coisa maravilhosa. E infelizmente nós estamos nos desvinculando dessas benesses. Porque o primeiro beneficiado quando acontece algo dessa forma, sou eu. E é só nesse momento que eu estou realmente praticando a caridade. Eu não pratico caridade quando eu não pratico comida, porque o prato de comida é uma obrigação minha. A dar para um igual ao meu. E não é. Esta não é a obrigação de eu olhar para ele e dizer assim: é um viciado, isso e aquilo. O que eu tenho que pensar é o seguinte: Pai, muito obrigado, porque eu já não estou mais naquela situação. E vamos fazer o possível de ajudar esses irmãos dessa grande parentela, porque é assim que eu vou criar essa grande família, conquistando esses espíritos que muitas das vezes são esquecidos. E talvez essa, a parentela, como Cristo falou, dentro da célula familiar, talvez esses vão fazer outras conquistas e não vão estar junto comigo. Podemos sim nos encontrar, mas talvez não vão estar junto comigo, porque podem eles estar perto de quem eles também têm mais vínculos. E era justamente esse ensinamento que o Cristo quis passar naquele momento, para todo aquele pessoal que estava lá sentado escutando, de que a família e os irmãos e a mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esses são os meus irmãos. Esta é a minha mãe, este é meu Pai. Porque é isso que a gente tem que entender. E quando nós estivermos de mão disso aí, com certeza, muitos dos sofrimentos, muitas das mágoas que nós guardamos no perispírito, e que mais tarde pode se tornar um maligno no nosso corpo físico, muito disso nós evitemos para nós. E com certeza vamos estar, sim, bem melhores, bem mais soltos, bem mais leves, justamente porque quem caminha com Cristo, como ele sempre falava, vai e deixa os teus bens. O que ele queria dizer com isso? Quero pegar e largar tudo? Não era nesse sentido. Larga aquelas coisas nas quais você está preso e me segue, porque o meu fardo é leve e o teu tem que ser também. E a gente só consegue alçar voo quando a gente tem com a gente a certeza de que os passos nossos vão nos levar a algum lugar. Mas na maioria das vezes nós hoje estamos dando passos cegos, aos quais nós não conseguimos nos encontrar e nem encontrar esses nossos irmãos, mesmo os familiares consanguíneos, aos quais nós vivemos no dia a dia e muitas das vezes nem os conhecemos, porque preferimos, em momentos, jantar ou almoçar no quarto para não ter esse encontro. Em outros momentos, o que a lei faz? Faz com que nós sejamos constrangidos a ser servidos por um irmão desse que a gente não gosta muito. No caso de uma doença, no caso de uma enfermidade, daí temos que ser servidos por ele. Para que serve isso? Serve justamente para que nós possamos refletir de que não podemos de forma alguma viver sozinhos, começando a conviver melhor com os nossos irmãos dentro do cadinho aonde precisamos fazer essas trocas, ou seja, dentro do nosso lar. Eu agradeço muito a atenção de todos, que Deus possa envolver cada coração aqui
E que esse 21, com toda a situação que nós estamos passando, que esse 21 seja de conquistas e de alegria para todos. Muito obrigado.